E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bastante descansados, estejam também trabalhando de alguma maneira, estejam estudando. Aqui é o professor Elvis, estou muito contente em encontrar vocês aqui por meio de outras ferramentas, por outras linguagens. Nosso encontro permanece. Eu gostaria de fazer vídeos, até tentei, na verdade, fazer vídeos, mas dá um trabalhão, é algo fácil de fazer, coisa pelo menos um pouco assim com qualidade, né? Fica meio difícil. Então eu preferi fazer de uma maneira mais fácil, gravando como se fosse um podcast e gravando aqui a tela no meu computador. Você tá vendo aí o mouse mexer. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, cara pálida. Se você não vai fazer essa aula, não adianta você ficar ouvindo a minha voz aqui. Vai fazer outra coisa. Se você quer jogar videogame, vai jogar. Se você quer dormir, vai dormir. Se você quer comer, vai comer. Agora, se você quer realmente fazer essa aula, se você está disposto a fazer isso nesse momento, então você para tudo, organiza toda a sua mesa, vai lá, senta, pega o livro didático, pega um lápis, uma caneta e vamos fazer a aula, tudo bem? Então faz o seguinte, dá uma pausa agora e vai fazer isso. Vai organizar seu livro didático, vai organizar seu material para a gente começar. Vai lá, página 67. Dá um pausa agora, busca seu material, vai abrir o livro na página 67. Beleza, a essa altura eu acho que você já buscou o livro, então a gente pode começar a falar sobre voz verbal. Tenho certeza que quando vocês começaram a estudar voz verbal, vocês ficaram um pouco assim, nossa, mas para que serve isso, né? Então esse áudio aqui, essa aula na verdade é para a gente constatar algumas coisas, tirar algumas dúvidas e tentar de alguma maneira entender melhor aquilo que a gente tentou entender estudando sozinho. Beleza? Então vamos lá. Voz verbal. O que é a voz verbal? Vamos pensar o seguinte, para que serve, né, essa voz verbal? As vozes verbais estão diretamente ligadas à intenção do falante, ou seja, quando dizemos algo, temos a intenção de valorizar esta ou aquela ação, ou este ou aquele sujeito. Ou seja, é mais ou menos assim. A voz é a forma tomada pelo verbo para indicar a relação entre a ação expressa por ele e o sujeito. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo então para ficar um pouco mais fácil. Quando eu digo o homem cortou a árvore, eu tenho aqui um homem que pratica uma ação. É o sujeito dessa oração, ele é o sujeito e ele pratica essa ação. O verbo cortou, a maneira como ele está colocado aqui, indica que o sujeito praticou essa ação. Se eu dissesse a árvore foi cortada pelo homem, foi cortada é diferente de cortou. Foi cortada indica então que na verdade o sujeito não está praticando essa ação, porque a árvore foi cortada. Nesse caso, o sujeito é a árvore. A árvore recebeu essa ação de quem? Do homem. Repare, o homem cortou a árvore. A árvore foi cortada pelo homem. Tem uma grande diferença quando eu digo isso desta maneira ou de outra. Eu dou mais valor à ação do homem aqui, praticada pelo homem, quando eu digo o homem cortou a árvore, do que quando eu falo a árvore foi cortada pelo homem. Aí eu enfatizo a árvore recebendo essa ação do homem. Aqui eu enfatizo o homem praticando essa ação sobre a árvore. Mas você lembra o que é sujeito? Se você não lembra, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pausar o vídeo, pegar o material de língua portuguesa e fazer uma revisão, porque dentro desse áudio eu não consigo dar conta de tudo, tá bom? Só assim, de maneira muito rápida, lembra que o sujeito é o termo da oração do qual a gente faz algum tipo de referência, uma declaração, e o predicado é o que foi declarado sobre o sujeito. Todo mundo conhece muito bem essa doença aqui, né? A Covid-19, que veio para mudar as nossas vidas, né? Estamos vivendo um período muito sério, um período comparado somente à Segunda Guerra Mundial. Então, levem a sério, porque não é brincadeira o que está acontecendo no mundo agora. Eu trouxe esse exemplo para ficar até um pouco mais prático, da gente entender o que é uma voz verbal. A mesma coisa, repare aqui, ó. A Covid gerou um grande problema social e econômico. Sim, a Covid, nesse caso, se for analisar os termos dessa oração,
Procura aí, qual que é o sujeito e qual que é o predicado. Vou deixar aí 5 segundinhos para você achar. Bom, a essa altura, passou aí 5 segundos, acho que você deve ter achado. O sujeito dessa oração é a Covid. Por que eu escrevi aqui embaixo que o sujeito é agente? Porque ele pratica essa ação. Lembrando que sujeito não é pessoa, hein? Sujeito é um termo da oração, lembre-se disso. Então o sujeito aqui praticou essa ação. Como é que eu percebo isso? Pela forma verbal, pela voz verbal. A Covid gerou um grande problema social e econômico. Então o sujeito aí, que é a Covid, está praticando a ação. Quando eu faço isso, o que acontece? Será que o sujeito continua sendo a Covid-19? Tenta achar então o sujeito aí, mais 5 segundos. Se você ainda não achou o sujeito, pausa o vídeo porque eu vou contar. E aí é melhor você achar do que eu mostrar. Então vai lá, pausa o vídeo. Se você não pausou é porque você já achou o sujeito. E o sujeito aqui é um grande problema social e econômico. Desculpem aqui o erro de digitação, né, social. Não vou arrumar isso aqui agora porque dá um trabalho fazer isso nesse programa aqui. Então eu vou deixar assim mesmo, tá? Social, mas é social, todo mundo sabe, é só um errinho de digitação, nada gigante. Pra gente ficar preocupado, dá pra entender. Bom, sujeito. O sujeito aqui é um grande problema social e econômico. E qual que é a diferença? A grande diferença é que esse sujeito não está praticando uma ação, ele está recebendo uma ação. Qual que é a ação? Um grande problema social e econômico foi gerado pela Covid-19. Então a palavra Covid-19 que traz ali uma ação sobre esse sujeito, que faz uma ação sobre esse sujeito, um grande problema social e econômico. Se eu voltar aqui, para ficar mais fácil, tenta fazer a mesma coisa com o homem cortou a árvore. A árvore foi cortada pelo homem. Quando eu digo a árvore foi cortada pelo homem, a árvore é o sujeito, mas ela não está praticando a ação. Ela está recebendo a ação do homem. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. O sujeito será agente quando ele praticar a ação. O sujeito será paciente quando ele receber a ação de alguém ou algo. Nesse sentido, eu tenho 3 tipos de vozes verbais. Mas, só antes aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Eu tenho 3 tipos de vozes verbais. Eu tenho a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho a voz ativa. Por quê? Porque o sujeito praticou a ação. Tudo isso que eu estou falando está na página 67, 68 e 69 do seu livro didático, tá? Se você abrir ali na voz ativa, na página 68, você vai ver ali que indica que a ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito. E tem ali um exemplo. O politicamente correto nega o humor. O sujeito é agente porque politicamente correto pratica a ação. É ele que nega o humor. Esse verbo está na voz ativa. A voz passiva, o humor é negado pelo politicamente correto. Nesse caso, o sujeito aqui, o humor, não está praticando ação nenhuma. É a mesma coisa aqui no exemplo, agora voltando aqui para a tela, que eu trouxe para vocês. Aqui o sujeito pratica a ação e essa voz verbal está na ativa. Aqui o sujeito recebe a ação e essa voz verbal aqui foi gerado esse foi gerado é a voz passiva. Mas aí tem um detalhe importante que eu vou falar agora sobre a voz passiva. Prestem muita atenção nisso. Quando o verbo está na voz passiva, o que acontece? Um grande problema social e econômico foi gerado pela Covid-19, foi o que eu falei ali. Quando o verbo está na voz passiva, significa então que o sujeito vai receber a ação, correto? Mas ele vai receber a ação de quem? Do sujeito? Não, porque o sujeito já está recebendo a ação. Se ele recebe a ação, voz passiva. Então ele recebe a ação de quem? Do agente da passiva. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença da voz ativa para a voz passiva.
quando a voz é ativa, o sujeito pratica a ação. Quando a voz é passiva, o sujeito recebe a ação. E nesse caso ele recebe a ação de quem? Do agente da passiva, que é esse terminho aqui no final, ó, pela Covid-19. Esse terminho aqui é o agente da passiva. Então agora só para a gente entender o que é o agente da passiva. É o termo da oração que, na voz passiva, corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Falando assim fica meio complexo, mas é fácil de entender. São 3 os tipos de vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Nesse caso, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. De quem? Do agente da passiva. E na voz reflexiva, o que acontece? O sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Como assim, professor? É possível isso acontecer? Sim, é possível sim. Olha aqui, eu tenho 3 exemplos aqui. Um é a voz reflexiva e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela agora, só para a gente então retomar. Voz ativa, sujeito é o agente da ação. Vi a professora. Aqui a gente tem um sujeito oculto, né? E marcado aqui pela desinência verbal, eu vi, no caso. Esse é o sujeito, ele pratica a ação. Agora, se eu falo, a professora foi vista por mim, aí nesse caso é diferente, né? Nesse caso eu tenho a voz passiva. A professora foi vista. Eu não coloquei aqui o por mim, porque, na verdade, eu não coloquei porque esse exemplo eu tirei da internet, né? Então estava assim já, na realidade. Então, só para encerrar essa primeira parte, o que seria então uma voz reflexiva? Vamos olhar aqui. A voz reflexiva é muito simples. Se na ativa o sujeito pratica a ação, na passiva ele recebe a ação, na reflexiva ele pratica e recebe ao mesmo tempo. É o caso da menina machucou-se. Então, quando ela vai se machucar, ela fez alguma coisa e ela recebeu isso também em troca. Então, quando a menina se machucou, ela bateu o ombro em algum lugar, o joelho em algum lugar, ela praticou e recebeu uma ação ao mesmo tempo. Eu me cortei, a senhora se penteia antes de dormir. Então, se você está penteando o cabelo, você está praticando e está recebendo essa ação de si mesmo, né? Aí a gente chega ao final. Então, são 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Fiquem muito atentos aqui, que na voz passiva a gente tem o agente da passiva, que é aquele termo da oração que faz uma ação sobre o sujeito paciente. A professora foi vista por mim. Foi vista por quem? Por mim. O mim é que está praticando a ação sobre o sujeito aqui. Então esse por mim, seria o agente da passiva. Fechou? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, é só você mandar lá um e-mail para elvismouraprofessor@gmail.com. Espero que vocês estejam bem, fiquem em casa, não saiam às ruas somente se for muito necessário, tá bom? Um abraço, a gente se encontra em outras aulas. Espero que esse formato tenha ajudado você a entender um pouco mais o conteúdo. Valeu, tchau, tchau!